Vamos começar agora a nossa aula de eletrização, segunda parte. Vamos falar sobre eletrização por indução. O que que é isso, né? É quando você vai eletrizar um corpo sem ao menos encostar nele, essa é a ideia. Eu quero explicar para vocês o que que vai acontecer. Eu fiz aqui uma animaçãozinha bacana, espero que vocês gostem. Bora lá? Então, basicamente, o que que acontece? Acontece o seguinte: eu tenho um corpo neutro. O que que é um corpo neutro? Um corpo neutro é aquele corpo em que o número de cargas positivas e negativas é o mesmo. Se é o mesmo, a gente diz que ele está neutro eletricamente, tudo bem? Então esse corpo está neutro, não está carregado com nada. E aí o que que vai acontecer? A gente vai e aproxima um corpo carregado positivamente. Repara o que acontece com as cargas positivas e com as cargas negativas, elas vão ser afastadas, as negativas se aproximam mais dessa esfera eletricamente positiva, e a positiva se afasta. Muito bem, aí você me pergunta, nossa, faz isso mesmo? Acho que não, porque se fizesse isso, você teria uma desintegração do corpo, mas acontece, vai rolar ali uma polarização. A polarização é que, por conta dessa carga enorme elétrica que esse corpo A, que eu estou mostrando aí, positivamente carregado, tem, ele vai gerar um campo elétrico e as cargas daquela esfera vão se alinhar a esse campo, de maneiras que, na parte esquerda, a gente vai ter as cargas negativas próximas às positivas e se afastando das cargas positivas. Então, para lembrar, o que a gente faz? Gosta de pensar numa polarização da seguinte forma: se chegou uma carga positiva, os negativos vão querer logo ficar perto das positivas, enquanto que as positivas vão querer se repelir. Esse corpo está eletrizado? Lógico que não, porque a gente continua com o número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas, né? Ao aproximar o A, olha o que vai acontecer. Então acontece o processo de polarização. Ainda não eletrizou. Para eletrizar, o que que eu preciso fazer então? Para eletrizar, eu preciso tirar elétrons ou colocar elétrons. Para isso, eu vou apresentar o fio terra. A Terra é um reservatório infinito de cargas elétricas. Quando a gente põe um fio terra, vai estar dizendo para a Terra o seguinte: olha, estou fazendo uma ligação entre a Terra e você. Para a Terra, ela está vindo um monte de carga positiva ali sozinha, dando boi. Lembrando que só os elétrons se mexem. Então, os elétrons vão sair da Terra e vão começar a subir pelo fio terra para tentar ficar com aqueles positivos que estão sem ninguém. Porque, afinal de contas, aqueles negativos foram para lá dar mole para os positivos da outra esfera azul. Quando vai fazendo isso, eles vão anulando as cargas positivas. Vamos ver com a animaçãozinha como é que ficou. Os elétrons, repara, vão subindo pelo fio terra e vão ficando com os positivinhos. E os positivinhos e os negativos, eles vão acabar formando um parzinho. E aí a gente vai ter o quê? Um excesso de cargas negativas na esfera. Então ela está eletrizada. Agora, vem cá. Será que eu posso tirar simplesmente essa esfera A? Lógico que não, porque se você tirar a esfera A e eu estou com fio terra, o que acontece? Eu tenho um excesso de carga negativa, elas vão embora para a Terra de volta. A esfera continuou neutra. Então, o que eu tenho que fazer para eletrizar essa esfera? Bom, para eletrizar essa esfera, você vai precisar deixar mais cargas ali dentro, certo? Ou seja, os elétrons não podem voltar. Para eles não voltarem, a gente tem que quebrar essa ponte. Que ponte que é? O fio terra. Por isso, a gente deve fazer o seguinte: cortar o fio terra, porque quando você corta o fio terra, o que acontece? As cargas em excesso vão ser mantidas na esfera B, e aí a gente pode tirar a esfera A e essas carguinhas elas se mantêm na esfera B, fazendo com que a esfera B fique eletrizada, negativamente eletrizada. Isso funciona para qualquer situação, cargas é, eletrizadas positivas ou negativas se aproximando de um corpo neutro, tá? Então, uma curiosidade, tá? Quando o corpo está neutro, não quer dizer que ele não tenha carga. Ele tem carga. E quando acontece a polarização, vai acontecer sim uma atração. Então, olha que interessante. Quem que sofre atração? Cargas positivas atraem cargas negativas? Sim, mas também atraem corpos neutros, por culpa da polarização. Guarda isso, porque senão tem gente que vai achar que só atrai cargas e sinais contrários. Pode atrair neutro. Então, a repulsão sempre cargas iguais se repelem, né? Corpos eletrizados com cargas de mesmo sinal se repelem. Cargas de sinais contrários se atraem e cargas neutras e corpos neutros e outros carregados vão ser atraídos também. Então chegou a hora da gente fazer alguns exercícios e eu quero ver se você consegue responder. Você já sabe como é que é. Você pausa, né? Você vai ver a pergunta, pausa, tenta responder e depois confere se você acertou. Bora lá. A indução eletrostática é um fenômeno que ocorre quando aproximamos um corpo eletrizado de um condutor. Há deslocamentos de elétrons e muda a configuração das cargas, mas não se alteram as quantidades
de eletricidade de cada um dos corpos envolvidos. No experimento, um bastão A eletrizado positivamente é aproximado de duas esferas B e C. Todos os objetos são feitos de material condutor e B e C estavam neutras. A figura mostra a fase inicial. Nessa configuração, pode-se afirmar que... Bom, vamos... Pausa aí, agora eu vou para a resposta. Quando um bastão é positivamente carregado, aqui você vai ter o que no B? Você vai ter cargas negativas vindo para cá e no C, cargas positivas se afastando. Como está meio ruim aqui a corzinha, ó, cargas positivas se afastando no C e carga negativa aqui no B. Então, pergunta, nessas condições pode-se afirmar que a B estará eletrizada negativamente, C positivamente, e o somatório das cargas é nulo e não positivo. Vai ser mantido, né, o mesmo número de cargas, não houve contato. Então, alternativa correta, alternativa D de dado. Questão 2. 4 esferas, 1, 2, 3 e 4, são mostradas na figura. Sabe-se que a carga da esfera 1 é positiva. Em seguida, aproxima a esfera 2 e 3 da esfera 1 e o comportamento foi o seguinte. Então, vamos lá. A carga 1 e a carga 2 se atraem. Então, para atrair a carga 2, a 2 pode ser negativa e ela pode ser neutra. A carga 1 e a 3 se repelem. Para repelir, a 3 obrigatoriamente tem que ser positiva. Tá? Depois, a esfera 4 vai ser aproximada da esfera 2 e 3. Se a esfera 4 vai ser aproximada da 2 e aproximada da 3, a 3 é positiva. Então, a 4 vai ter que ser ou negativa ou neutra. A esfera 2 vai ter que ser negativa ou neutra. Lembra que a gente viu ali? Se ela for negativa, a 4 vai ter que ser positiva, né? Ou se ela for neutra, a 4 vai ter que ser positiva ou negativa. Dando uma olhada aqui na relação da 4, presta atenção. A 4 não pode ser positiva e negativa ao mesmo tempo. Então, por esse motivo, a gente desconsidera a 4 como positiva. Outra coisa, a 4 pode ser neutra? Pode. Só que é o seguinte, se ela for neutra, se ela for negativa, ela não consegue atrair, ela consegue atrair a 2, se a 2 for neutra, mas a 4, então, ela pode ser negativa ou pode ser neutra, certo? Se ela for neutra e a 2 negativa, ok, então ela pode ser neutra, com a 2 negativa. Ela pode ser negativa se a 2 for neutra. Então vamos observar aqui os tópicos que a gente colocou. Se a 2 for negativa, a 3 é neutra? Não, a 3 não vai ser neutra. Então, isso daqui já não vai dar. A B. Se a 2 for positiva, não, a 2 não é positiva, ela pode ser negativa ou neutra. Tchau. Se a 2 for negativa, ok, a 2 é negativa, ela pode ser negativa. Aí a 3 é negativa? Não, a 3 não é negativa, a 3 obrigatoriamente é positiva. Se a 2 for positiva, não, a 2 não é positiva. Ficamos aqui. Se a 2 for negativa, a 3 vai ser positiva, até aqui, ok, e a 4 neutra. Essa resposta é plausível. Então ficou a alternativa E. Às vezes a gente tem que parar para pensar nas coisas, nas possibilidades do que elas podem ser, tá bom? A próxima questão vai ser uma questão da FUVEST, de segunda fase, e eu quero que vocês prestem atenção como é que ela coloca esse tipo de questão, né? Na questão da FUVEST diz, um grupo de alunos em uma aula de laboratório eletriza um canudo de refrigerante por um atrito com lenço de papel. Em seguida, com o canudo, eles eletrizam uma pequena esfera condutora E1. Bom, então vou grifar aqui as partes importantes. Bora lá. Ó, eletrizam um canudo por atrito com lenço de papel. O que a gente sabe? Já vai por item A, que é a pergunta dele. Opa! Durante o processo de eletrização do canudinho, compare a sua carga elétrica com a folha com papel toalha. Então, como houve eletrização por atrito, vírgula, o papel toalha, desculpa a letra, e o canudo adquiriram cargas iguais, porém de sinal contrário.
Contrário. Aí, ele fala assim, em seguida, com o canudo, eles vão eletrizar uma esfera E1. O que acontece para eletrizar uma esfera E1? Então, com o canudo, eu vou eletrizar. Então, de acordo com o texto aqui embaixo, ele fala que o lenço, ou o papel toalha, não sei porque escreveram, enfim, lenço de papel, ficou com carga mais Q. Se o lenço ficou com carga mais Q, o canudinho ficou com carga de que sinal? Bom, o canudinho ficou com carga negativa. Então, quando o canudinho fica com carga negativa, presta atenção no que vai acontecer. Eu vou desenhar aqui para você. Ele ficou com carga negativa, essa esfera, ela vai ser atraída, mas ela estava neutra, eu sei. Ela estava neutra, mas pelo processo de indução, aqui ela fica carregada com cargas positivas, né? Vai ser polarizada e aqui com cargas negativas. O que vai acontecer? Preciso ter um fio terra. No caso, é um aluno que vai fazer o papel do fio terra. Então aqui está esse aluno, ele vai encostar a mão e quando ele encosta a mão, ele faz o papel do fio terra. Ao fazer o papel do fio terra, os elétrons vão sair por ele. Aí o menino desencosta, ele tira a mão. Quando ele tira a mão, o que vai acontecer? Os elétrons não têm como voltar. E a esferinha ficou eletrizada positivamente. Então a pergunta é: descreva as possíveis etapas do processo de eletrização da esferinha E1. Então, os processos são: primeiro, o bastão se aproximou da esfera E1, gerando polarização. Segunda parte, obrigatoriamente alguém teve que ter feito fio terra. No caso, sim, um aluno poderia ter tocado na esfera e ter feito o papel do fio terra. Ora, se fez o papel da esfera e tocou no fio terra, com certeza você vai ter uma eletrização. Isso foi uma questão de Fulvestre, segunda fase. Acabou a parte de indução? Mais ou menos. Falta uma parte só, também que eu trabalhei para fazer aqui a nossa animação, que é a respeito de eletroscópio. O que é um eletroscópio? Um eletroscópio é um aparelhinho que serve para verificar se um corpo está carregado ou não. Eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Presta atenção. Esse é um eletroscópio. Então a gente tem aqui uma esfera, né? Ela é uma esfera condutora, tem uma haste condutora, a rolha é um isolante, a gente faz essa haste condutora vir até aqui embaixo, tem umas folhas que elas podem se mexer, indicando a presença de carga. Por que pode indicar a presença de carga? Porque quando essas folhas forem carregadas, por exemplo, se alguém encostar com carga positiva aqui, de alguma forma, as cargas positivas, vamos supor, começam a ser distribuídas nesse material e a gente vai ter numa partezinha carga positiva, na outra carga positiva, e aí positiva com positiva se repele e ela vai abrir. Outra forma, quando tiver por indução também, na indução, o que vai acontecer na indução? Na indução, por exemplo, se tiver uma partícula aqui carregada, né, algum objeto carregado, ela vai atrair para cá cargas de um sinal e aqui você vai ter cargas e sinais contrários, mesma coisa. Como são cargas iguais nas folhas, as folhas abrem. Então, um eletroscópio vai servir para mostrar que existe algum objeto carregado eletricamente carregado, ou por indução, ou por você entrar em contato. Então, os dois casos vão funcionar, tá bom? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Aproximou um bastão e as folhas se abriram. Então, significa que esse bastão estava eletricamente carregado. Esse bastão vai embora e está tudo certo. As folhas se mantêm carregadas porque não tem com quem trocar aquelas cargas. Então, agora vamos lá. Vamos supor, bastão positivamente carregado, ele encostou, também vai gerar essas cargas, vão ser distribuídas e aqui nesse caso, você também vai ter um processo de eletrização, as folhas vão se abrir. Se esse bastão vai embora, tudo certo. Agora, está carregado com cargas de que sinal? Positivo. O que acontece se vier um bastão carregado com cargas de sinal negativo? Vamos buscar o equilíbrio e as nossas folhas vão se fechadas, tá? Vamos para os exercícios para a gente verificar se vocês entenderam qual a do eletroscópio. Mais uma vez, é um exercício que vai fazer a gente analisar as situações. A imagem representa 3 bastões com uma esfera que pode ou não estar carregada. Elas são aproximadas de um eletroscópio que originalmente encontra-se com as folhas fechadas. Cada situação é diferente, não é uma continuidade. Então, vamos lá no item A. No item A, o bastão se aproximou e o que aconteceu com as folhas? Nada. Então, obrigatoriamente, o A está neutro. Certo? Então, aqui o A é neutro.
No B, as folhas se abriram, então o B pode estar positivamente carregado quanto negativamente carregado. No C, as folhas também se abriram, pode ser positivo ou negativo. É a única coisa que eu sei. O que a gente pode afirmar? Então vamos lá, o item A diz que o bastão A é neutro. Pronto, acabou. Resposta correta. O item B diz que o bastão é negativo. Eu não posso afirmar isso. O C diz que o bastão C é positivo. Não posso afirmar. O item D diz que o bastão B e C têm cargas de mesmo sinal. Não sei. Pode ser que sim, mas eu não posso afirmar. E o item E diz que o bastão B e C estão positivos e o A negativo. Também uma completa... Aí você fala para mim, não, essa matéria é muito fácil. Será que outras faculdades mais difíceis podem cobrar disso? Olha essa próxima questão aqui, de onde que ela é. Essa próxima questão é do ITA. Um objeto metálico carregado positivamente com carga mais Q é aproximado de um eletroscópio de folhas que foi previamente carregado negativamente com carga menos Q. Então, esse eletroscópio está com carga menos Q. E aí, à medida que o objeto for se aproximando do eletroscópio, as folhas vão se abrindo, além do que já estavam. O que vocês acham? Ó, como aqui estou com carga negativa, à medida em que eu vou me aproximando, você vai tendo mais carga negativa se aproximando para cá e as positivas vão começar a vir para cá. Então, elas vão se fechando. Não é real. 2. À medida que o objeto vai se aproximando, as folhas permanecem como estavam. Também não é verdade. 3. Se o objeto tocar o terminal externo do eletroscópio, as folhas vão necessariamente fechar. Você vai ter distribuição de carga, ela vai ficar menos negativa, então as folhas vão tender a fechar. Então, apenas a afirmativa 3 é correta. Bom, pessoal, tá aí. Essa foi a nossa aula de eletrização por indução. Espero que vocês tenham entendido o que é essa indução, como é que ela vai funcionar e a relação com o eletroscópio, tá bom? Então, obrigado por me assistirem. Até a próxima.